Compor a mesa, convidando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello. Que recebe a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado, doutora Priscila Krause. Vamos receber em seguida o corregedor-geral da Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Alexandre Assunção. Vamos convidar em seguida a excelentíssima senhora desembargadora Deise Andrade, diretora-geral da SMAP. Excelentíssimo senhor desembargador Mauro Alencar, coordenador criminal no Tribunal de Justiça. Convidar a excelentíssima senhora desembargadora Valéria Pereira, coordenadora estadual da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convidar o excelentíssimo senhor Dr. José Paulo Xavier, procurador-geral da Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Convidar a excelentíssima senhora juíza de direito Ana Veras, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, a MEP. E o excelentíssimo senhor Dr. Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco. A mesa pode sentar, por favor. Queremos registrar e agradecer as presenças dos excelentíssimos senhores desembargadores Eduardo Guiot, desembargador Eudes França e desembargador Marcos Carvalho, vice-ouvidor-geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Saudar ao juiz de direito Saulo Fabiani, diretor do Foro do Recife, em seu nome, saudar a todos os magistrados e magistradas presentes, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco, Marcos Albuquerque, o promotor de justiça Bruno Santa Catarina Carvalho de Lima, do Núcleo de Apoio ao Júri do Ministério Público de Pernambuco, ao professor Wilton Ferreira de Freitas, professor da Universo, representando a diretoria daquela entidade educacional. E a promotora de justiça, doutora Lisandra Carvalho, ouvidora do Ministério Público de Pernambuco. Demais autoridades, participantes, lembrando mais uma vez que os que foram convocados para participar desta abertura, se não fizeram ainda, na oportunidade que tiverem, possam comparecer à recepção para registrar a sua presença. Senhoras e senhores, este evento visa fortalecimento das sessões plenárias do Tribunal do Júri, com especial atenção, nesta edição, ao julgamento dos casos de feminicídio. Nós teremos aqui uma palestra magna, uma palestra muito importante na abertura, com a doutora Lili de Gramont, e teremos umas breves palavras de cada um dos integrantes da mesa, representando, portanto, os grandes parceiros deste programa da Coordenadoria Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Antes, porém, nós queremos convidar o desembargador Mauro Alencar, coordenador da Coordenadoria Criminal do Tribunal de Justiça, que fará uso da palavra apresentando a iniciativa para esta solenidade, a sua origem, objetivos e o foco desta edição, casos de feminicídio. Padre Mauro. Essa apresentação vai ficar aparecendo na tela, né? Eu vou falar no meio da fala, eu vou usar.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos presentes, em especial na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Bandeira, que tem dado total apoio e atenção e suporte para a área criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, priorizando a designação de servidores e de juízes para a área criminal, a modernização e automação dos processos criminais e viabilizando a realização de eventos como esse, que impactam diretamente na melhoria da prestação jurisdicional à população pernambucana, fortalece o nosso sentimento de justiça e elevam a confiança da sociedade no nosso trabalho. O desembargador Bandeira exerceu a direção da Escola da Magistratura, posteriormente a Corregedoria e agora na presidência. Em todos esses momentos, foi um parceiro e incentivador da atividade jurisdicional na área criminal. Os números que o tribunal tem apresentado demonstram isso, que tanto na área dos julgamentos de processos contra a vida, como todos os demais processos da área criminal, têm aumentado num volume gigantesco. Eu vejo que o desembargador Eudes está aqui, o desembargador Eudes participa da nossa sessão criminal, e na última sessão ele indagou dos demais desembargadores se estava havendo algum erro na distribuição dos processos, porque o desembargador estava recebendo um volume bem maior do que recebia no ano passado. E aí todos os demais colegas disseram exatamente não, que aquela distribuição aumentou realmente para todos os demais. Ora, se aumenta a distribuição na área criminal do Tribunal de Justiça, no 2º grau, é porque os magistrados de 1º grau estão julgando um volume maior e está havendo maior número de recursos. Cumprimento aqui também a nossa querida vice-governadora Priscila Krause, recordando que esse projeto do mês estadual do júri, que vai se iniciar agora em maio, essa é a 3ª edição, é uma criação nossa, totalmente pernambucana, sendo referência para os demais estados, e foi idealizado nas reuniões da Câmara de Articulação do Juntos pela Segurança, com todos os integrantes do sistema de justiça, que estão aqui presentes, Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Administração Penitenciária, SDS, confirmando a importância das ações e dos projetos do Estado, voltados para o aperfeiçoamento do nosso serviço, acompanhados pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco. E Rian está aqui representando a Secretaria, que é um parceiro nosso. A ideia de criar o mês estadual do júri não foi uma imposição, uma recomendação do CNJ, mas sim uma iniciativa nossa, do Tribunal de Pernambuco, junto com todos esses parceiros lá na Câmara de Articulação, deliberamos e nos reunimos e decidimos por essa iniciativa de, além do mês nacional do júri, que já existe há alguns anos, no mês de novembro, por uma determinação do CNJ, essa iniciativa é uma iniciativa nossa de Pernambuco, o mês estadual do júri, e o executivo, na pessoa da governadora, na pessoa da vice-governadora aqui presente, Priscila Krause, tem dado também total apoio nessa iniciativa. Registro também minha gratidão ao Corregedor-Geral de Justiça, meu amigo também, desembargador Alexandre Assunção, que tem manifestado total colaboração com as ações da Coordenadoria Criminal, sempre nos ouvindo com o diálogo aberto dos projetos que envolvem a área criminal, alinhando os temas mais sensíveis entre justiça criminal e segurança pública, temas sempre interligados e que possibilitam uma parceria muito profícua da Corregedoria com a Coordenadoria Criminal. Inclusive, vale aqui recordar que o projeto de mutirão de julgamento de júris começou com a iniciativa do desembargador Alexandre, em meados de 2015, com a antiga meta INASP, quando não existia mês nacional do júri, mês estadual do júri, lá atrás, em 2015, há mais de 10 anos atrás, o desembargador Alexandre Assunção, sozinho,
sozinho, sem existir coordenadoria criminal, sem existir nenhuma estrutura. Na época ainda processos totalmente físicos, encampou essa meta da ENASP e coordenou a realização de júris. Então, era o desembargador com a equipe dele, do próprio gabinete, sem nenhum servidor à disposição, e aí eu faço uma referência à servidora Sheila, que sempre, e ainda continua trabalhando com o desembargador Alexandre, e à época também atuou diretamente nesse projeto. Então, nós aqui, para darmos andamento, com o cumprimento ao mês nacional do júri em novembro, e essa iniciativa do mês estadual do júri nos meses de maio, tudo isso nasceu das mãos do desembargador Alexandre, quando foi o coordenador da meta ENASP. Agradeço aqui a desembargadora querida, desembargadora Deise, nossa anfitriã aqui na escola, cuja história de sua carreira profissional se mistura com o legado de proteção de direitos e garantia das mulheres pernambucanas, vítimas de violência doméstica e familiar. Missão agora assumida pela nossa querida desembargadora Valéria, aqui presente também, pelo que vem realizando nesse pouco tempo à frente da Coordenadoria da Mulher. Tenho certeza que também continuará respondendo à altura do trabalho que foi desenvolvido pela desembargadora Deise. Mas meus agradecimentos aqui à desembargadora Deise, à desembargadora Valéria, com especial atenção a esse mês estadual do júri, onde vamos priorizar também os julgamentos dos processos que envolvem casos de feminicídios e, eventualmente, processos que não é feminicídio, mas que tem vítimas mulheres. Agradeço também aqui uma referência à nossa querida, vou te chamar de conterrânea, Ana Veras, juíza de direito, com longa atuação no enfrentamento da violência doméstica e familiar em Camaragibe, e agora, após ser a primeira mulher eleita como presidente da AMEP, assume o desafio ainda maior na defesa incessante da carreira da magistratura e de nossas garantias constitucionais inegociáveis, ainda mais num momento tão sensível como o atual. Eu chamei Ana de conterrânea porque ela é natural, filha de Itabira, e minha primeira comarca foi Itabira, e eu tive o prazer de ser adotado por aquela cidade também. Eu quero aqui agradecer também a presença e a parceria dos amigos Zé Paulo Cavalcante Xavier, Procurador-Geral de Justiça, doutor Henrique Seixas, Defensor Público-Geral, pelo diálogo franco, presença permanente na construção de melhorias do nosso sistema de justiça, trabalhando de forma coesa, harmoniosa e sempre colaborativos com o Poder Judiciário. Eu repito e não canso de dizer, digo isso aqui, digo isso sempre nas reuniões lá do Juntos pela Segurança, nas reuniões da Câmara de Articulação, que projetos como esse só são possíveis graças à parceria e ao entrosamento que foi criado, algo raro e que serve de exemplo para os demais estados da federação. Cito ainda como exemplo a dedicação e a expertise desenvolvida pela Secretaria de Administração Penitenciária, com a Central de Apresentação de Réus Presos, que nas últimas 2 edições do mês do júri, conseguiu apresentar a totalidade dos 100% de réus presos de todo o Estado, com uma logística imensa do sertão ao litoral. Aqui vale um registro, nós sabemos que quem trabalha na área criminal sabe, se nós voltarmos no tempo, antes da pandemia, todas as audiências, todos os júris, toda a atividade jurisdicional era presencial. E, consequentemente, para que realizássemos uma audiência de um réu preso, ele tinha que ser recambiado da unidade prisional onde tivesse para a sala de audiência. Hoje, a realidade é completamente diferente. A regra geral é que a audiência ela se realiza virtualmente, com o preso na unidade prisional, por videoconferência, à exceção, via de regra, à exceção do Tribunal do Júri, onde, via de regra, é presencial. E nesses 2 meses, maio estadual e novembro nacional,
a apresentação, nós não tivemos nenhum caso de não realização do júri por falta de apresentação de réus presos. Quero aqui também agradecer o desembargador Luiz Carlos, que assumiu a Comissão Institucional de Segurança, porque é fundamental também, nesses momentos, nós termos segurança para a realização de audiências e de júris. Eu vou agora aqui, rapidamente, passar só 4 slides para destacar essa iniciativa do mês estadual do júri. O mês estadual do júri, como eu disse, Pernambuco tem se dedicado de forma ímpar ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, com magistrados, magistradas, servidores, servidoras, e com a integração nunca antes vista com os demais integrantes do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, aqui Carlos, aqui presente, Carlos Barros também, faço minha referência, meus agradecimentos à OAB, a parceira de sempre, a Secretaria de Defesa Social, a Secretaria de Administração Penitenciária, Prisional, Polícia Civil, Polícia Militar. No mês estadual do júri, tivemos um aumento progressivo no quantitativo de sessões designadas e realizadas, usando a experiência adquirida a cada edição do programa. O mês estadual do júri vai iniciar a partir de segunda-feira, mas o trabalho que a Coordenadoria Criminal vem desenvolvendo, ele começa uns 2 meses antes, para fazer toda essa logística, para garantir que no dia e hora da sessão de julgamento, todos estejam ali presentes para poder ser realizado. Em 2024, no mês estadual do júri, nós designamos 526 sessões e realizamos 432. Esse descompasso aí se deve a vários fatores. A ausência de advogado, a ausência do magistrado, a ausência do juiz, do defensor, do Ministério Público, pedido de adiamento. Então, o importante é que nós realizamos, no único mês de maio de 24, 432 sessões. Em maio de 2025, 445 sessões, e agora, em maio de 2026, estão designadas 685 sessões, ou seja, só em 20% a mais do número de designações. Então, a tendência é que a gente consiga realizar um número maior do que nos outros 2 últimos anos. E o diferencial nessa edição do mês estadual do júri é privilegiar os casos de feminicídios. Então, dessas 685 sessões designadas, nós temos 85 processos, sessões de júri que envolvem vítimas mulheres. É bem verdade que nem todos são feminicídios, mas vítimas mulheres, 85 das 685 sessões de júri designadas. Isso que eu acabei de falar foram dados do mês estadual do júri, que é o mês de maio. No mês de novembro, o mês nacional do júri, aí sim é uma iniciativa do CNJ, compulsoriamente os tribunais têm que realizar e informar esses dados, e nós também estamos, por 2 anos seguidos, 2024 e 2025, na primeira colocação do ranking. Iniciamos isso em 2023, fomos amadurecendo, criando essa expertise e hoje nós estamos em primeiro lugar no ranking desde 2024 até a presente data em número de sessões de júri realizadas, número de sessões de júri realizadas. Um outro slide que eu gostaria de mostrar é um dado que aparece no mapa nacional do júri. Esse mapa nacional do júri está na internet, não precisa de senha, é aberto, e a gente consegue visualizar o Brasil todo, e você pode começar a restringir por estado, por vara, inclusive no nosso caso de 2º grau, por gabinete de desembargador, o acervo que nós temos a julgar e o acervo e os processos que nós julgamos em números absolutos. O que a gente percebe é que Pernambuco, veja como os dados são significativos.
nós estamos em primeiro lugar de julgamentos. Aí é bom fazer uma observação, para não quer dizer que nós julgamos e encerramos esses processos aí, não. Esses números que aí aparecem são de julgamentos que envolvem casos de processos de crimes dolosos contra a vida, mas eventualmente a gente pode ter um único processo com 2, 3, 4 julgamentos, e aparece aí, em aspas, duplicidade, mas isso é bom que se diga, que é para o Brasil todo, a metodologia é essa. Então a gente, por exemplo, um processo vai ter um julgamento de uma pronúncia, é um julgamento, já conta aqui, julgamento pelo Tribunal do Júri, 2, conta de novo. Eventualmente, uma apelação, conta de novo. Se tiver tido um recurso sentido estrito da pronúncia, conta novamente. Um desaforamento, conta de novo. Então, na realidade, a gente pode ter um caso só, aparecendo aqui 3, 4, 5 vezes. Ou, eventualmente, mais de um réu que não foi julgado na mesma sessão, em julgamentos em sessões distintas, vai aparecer 2 vezes. Mas é bom que se diga, eu gosto sempre de dizer que a metodologia é a mesma para todos os estados. Então, aqui aparece esse número de Pernambuco, com 9.273 julgamentos de casos que envolvem crimes dolosos contra a vida, aparecendo Goiás aí em 7.638 em segundo lugar. Então, a gente tem uma diferença grande e a gente vem mantendo isso nos últimos anos. Iniciativas que o Tribunal de Pernambuco tomou nos últimos anos. Nós criamos e instalamos também, veja, mais uma iniciativa governadora Priscila, da Câmara de Articulação. A Câmara de Articulação é um núcleo que funciona quinzenalmente. Nós nos reunimos quinzenalmente na CEPLAG, é um braço do Juntos pela Segurança. E ali tem todos os parceiros, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária, Poder Judiciário, e ali nós deliberamos muita coisa que a gente, ali, o que eu digo, para mim, é o melhor palco para se discutir e decidir algumas questões, porque muitas vezes não precisa nem chegar à esfera do Procurador-Geral, do Defensor Público-Geral, do Presidente do Tribunal, do Corregedor, ali mesmo, são coisas do dia a dia que a gente consegue resolver. E outras coisas não, obviamente, há muita coisa ali, a gente nasce ali, é criada ali e é trazida para a cúpula dos órgãos e do Poder Judiciário para deliberar. E ali foi criada, a iniciativa, a partir dali, criar duas varas regionais do júri. A gente não tem notícia, se alguém tiver notícia, até é bom dizer, para a gente saber como é que está funcionando nos outros estados, mas a pesquisa que nós fizemos é que nós não temos notícia de vara regional do júri. Vara regional do júri. Então, nós temos a vara regional do júri no Cabo de Santo Agostinho, que pega Ipujuca, e temos a vara regional do júri em Paulista, que vai pegar Abreu Lima e Igaraçu. Tá? Essa iniciativa é uma iniciativa nossa, pioneira de Pernambuco também, que a do Cabo de Santo Agostinho já está funcionando e a de Paulista está na iminência de funcionar. Todas as varas do Tribunal do Júri, a doutora Maria II está ali, eu disse a ela que não me recriminasse, porque eu disse que todas as varas privativas do Tribunal do Júri hoje têm 2 magistrados, exatamente para realizar audiência e sessão de júri, concomitantemente. Tá? A situação da 4ª Vara do Júri a gente está tratando, inclusive, junto com a presidência e a corregedoria, que a gente sabe da dificuldade que a doutora Maria II recebeu aquela vara, a gente vai, junto com a administração do tribunal, com o desembargador Bandeira, o desembargador Alexandre, a gente vai dar uma solução definitiva para a 4ª Vara do Júri. O penúltimo slide que eu gostaria de passar aqui são esses dados aí, que também para mim muito significativos, porque isso mostra que em 2021 nós tínhamos mais de 20 mil processos pendentes de julgamento, 20.528 processos pendentes de julgamento. E hoje esse número baixou para 16.454 processos pendentes de julgamento, ou seja, uma redução de mais de 20% do acervo, sem considerar
o que entra. Isso é o que, tirando o que entra e os que saem, nós conseguimos baixar e veja que nós estamos baixando ano a ano. Então, há uma perspectiva de a gente conseguir diminuir mais ainda esse acervo de processos de júri pendentes de julgamento. E, por último, um dado significativo também dezembro de 24, julho de 25, novembro de 25 e agora fevereiro de 26. A média, o tempo médio de duração de processos de processos de crimes dolosos contra a vida. Nós, infelizmente, éramos, em dezembro de 24, não era muito longe não, veja que há 2 anos atrás, nós éramos o segundo pior tribunal, poder judiciário, no tempo de duração de processo de crime de homicídio, tá? Hoje, nós estamos em 7º lugar. Em 2 anos, nós avançamos muito. E aí, isso é o reflexo, desembargador Eudes, exatamente daquele volume de processos que nós, no 2º grau, estamos recebendo. Veja que, obviamente, nem todos os processos, talvez aí 20%, talvez, olhe, suba em grau de recurso. Mas a gente tem percebido isso no acervo na distribuição dos nossos gabinetes. Então, essa diminuição do tempo de duração de processos de crimes dolosos contra a vida mostra que nós estamos realmente no caminho certo. Por fim, já encaminhando aqui para o final, gostaria de fazer um agradecimento especial voltado para cada magistrado, magistrada, promotor de justiça, defensor público, servidores, oficiais de justiça, policiais penais, militares, que têm se dedicado, além do normal, nos meses de maio e novembro, nas sessões de júri. É um trabalho hercúleo para realizar essa missão do mês estadual e do mês nacional do júri. E quero aqui fazer um registro que isso é uma rotina de mês a mês diária. Maio e novembro são meses que são destacados, mas todos os meses nós estamos realizando julgando e realizando sessão de júris. Esses resultados só são possíveis graças a esses inúmeros profissionais que se dedicam, além do normal, nas suas atividades, que somamos tais esforços, conseguimos obter esses expressivos resultados. Eu quero aqui, por final, fazer um registro especial do trabalho incansável desenvolvido pelo nosso amigo juiz Emiliano. Quem conhece o trabalho dele sabe, tanto aqui na Coordenadoria Criminal, nas reuniões do PAC, do Juntos pela Segurança, na Câmara de Articulação, Monitor de Justiça. É um trabalho gigante que a Coordenadoria Criminal tem desenvolvido, com a participação efetiva do nosso amigo Emiliano e toda a equipe de servidores que estão aqui presentes, juntamente também com a colaboração efetiva e de nossa querida amiga Mirna, também são efetivamente os responsáveis pelo trabalho que a coordenadoria vem desenvolvendo. Eu continuo com essa firmeza, com esse propósito institucional e contem todos com a nossa coordenadoria criminal. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Mauro Alencar. Queremos completar aqui nosso dispositivo de honra, convidando aqui para integrar esse dispositivo o juiz de direito Oswaldo Lobo Teles, representando a Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, e também o doutor Carlos Barros, advogado, diretor da Escola Superior de Advocacia, ESA, da OAB Pernambuco, representando aqui a presidente Ingrid Zanella.
Nós teremos a seguir as breves saudações dos integrantes do dispositivo de honra. Queremos, portanto, por necessidade de terem que se ausentar para compromissos agora às 10 horas, conceder a palavra, anunciando com muita honra a presença e a palavra da nossa vice-governadora, Priscila Krause, representando aqui a governadora Raquel Lira. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra poder participar desse dia de hoje pelo significado que tem e que vem conquistando o mês estadual do júri aqui em Pernambuco. Dessa forma, gostaria de cumprimentar o desembargador Francisco Bandeira de Mello, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Alexandre Assunção, corregedor-geral de Justiça, a desembargadora Deise Andrade, diretora-geral da SMAP, o desembargador Mauro Alencar, coordenador criminal do Tribunal de Justiça, desembargadora Valéria Pereira, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, os desembargadores aqui presentes, Dr. Eduardo Guilhot, Eudes França, Marcos Carvalho, Humberto Vasconcelos, José Paulo Xavier, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, doutora Ana Veras, juíza de Direito e presidente da Associação dos Magistrados, doutor Henrique Seixas, defensor público-geral do Estado de Pernambuco, doutor Saulo Fabiani, juiz de Direito e diretor do Fórum da Capital, doutor Oswaldo Lobo Teles, juiz de Direito, representando aqui a Comissão de Segurança Institucional, e queria aqui cumprimentar Carlos Barros, diretor da AESA, representando aqui a OAB, e queria também cumprimentar parte de nossa equipe que está aqui presente, Rian Amorim, que é superintendente de gestão para resultados no sistema da Justiça, da Secretaria de Planejamento do Estado, Felipe Lima, que compõe a sua equipe, e nossa assessora especial e ex-secretária da Mulher, Juliana Gouveia. Cadê Ju? Chegou ali. Doutora Mariana, aí presente também. Doutor Mauro, o senhor fez aqui uma breve explanação de como vem funcionando o mês estadual do júri, mas mais do que isso, como vem funcionando toda essa força-tarefa, ou talvez a força-tarefa não seja a expressão ideal para a gente explicar o que acontece hoje no estado de Pernambuco, porque força-tarefa dá o sentido, eu usei a expressão realmente equivocada, de quando a gente não consegue dar conta das coisas no dia a dia, e aí a gente tem que fazer uma força-tarefa. É feito mutirão na saúde, mutirão de cirurgias ortopédicas. É porque o sistema não atende ordinariamente as cirurgias que deve atender. É claro que quando a gente fala de justiça e de segurança pública, muitas vezes a gente tem algum evento específico e que para isso se precisa de uma força-tarefa. Mas eu tenho aprendido com a governadora Raquel Lira de que política de segurança não pode ser feita no solavanco. Nesses eventos mais sensíveis e delicados. Política de segurança tem que ser política de Estado, tem que ser uma política permanente, não uma política de governo. E quando a gente chegou à frente do governo de Pernambuco, a gente estruturou o nosso Juntos pela Segurança. Essa política que o grande segredo dela é a integração. E aqui o senhor falou da Câmara de Coordenação, que retrata muito bem essa integração que existe hoje entre o Poder Executivo, entre o Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil. O Juntos pela Segurança também tem uma característica que nós trouxemos para a política de segurança de Pernambuco, de que ela tem 4 pilares. Até então, nós conhecíamos políticas de combate à violência e de segurança que tinha como único foco, basicamente, o combate aos homicídios. E, evidentemente, que esse é um crime que a gente precisa combater todos os dias, e o mês do júri tem como objetivo levar a julgamento exatamente aqueles homicidas ou feminicidas. Mas o Juntos pela Segurança ampliou essa visão. Os 4 pilares que nos dão sustentação são combate ao homicídio, a roubos e furtos, crimes contra o patrimônio, e aí nós dividimos crimes contra o patrimônio, nós tiramos furto e roubo de veículos para olharmos especificamente para eles, e, de uma maneira inédita, nós colocamos como um dos pilares do Juntos pela Segurança o combate à violência contra a mulher, as diversas violências. E nós, nesses 3 anos e 4 meses, a gente vem aprimorando os nossos mecanismos de monitoramento, mas, principalmente, os nossos mecanismos de combate para que essas violências elas não aconteçam. Isso passa desde a política de segurança ostensiva, de repressão ostensiva e qualificada, e, para isso, nós já estamos investindo nesses primeiros 4 anos, algo em torno de 2,5 bilhões de reais na requalificação, na reequipação das nossas polícias, com compra de coletes à prova de bala, pistolas, reestruturando, reformando as nossas delegacias, construindo novas delegacias, reformando nossos batalhões, construindo novos batalhões. Fazia 30 anos que Pernambuco não construía um novo batalhão, trocando a nossa frota, não só trocando, mas ampliando. Nós já trocamos 100% da frota das nossas polícias, mas ampliamos essa frota também, e fazendo o planejamento para que a gente pudesse fazer o recompletamento das nossas tropas. Nós iniciamos o governo e o número do nosso efetivo era o mesmo de 1993. E nós começamos a virar o jogo sem um homem e uma mulher chegar ao nosso governo, ao nosso estado de Pernambuco. Mas nós fecharemos esse ano, no meio do ano, com mais de 8.000 novos servidores. Na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, na nossa Polícia Penitenciária. Nós jogamos luz, porque também é uma outra orientação da governadora Raquel Lira. Quanto maior o problema, mais luz nós temos que jogar nele. Primeiro, para que ele tenha a dimensão correta. Não sei se os senhores sabem, mas quando a gente deixa algo na sombra, a sombra amplia a figura. A gente vê muito isso em fotografia. E quando a gente joga luz, a gente dá a dimensão correta. Existia um problema aqui em Pernambuco, que era a nossa política do sistema prisional, que sempre foi jogado para debaixo do tapete. A primeira coisa que a governadora Raquel Lira fez foi jogar luz sobre esse problema. Foi transformar aquilo que era uma secretaria executiva que ninguém queria saber, numa secretaria de Estado, para que todo mundo tivesse noção do tamanho da bronca, como se diz.
para que a gente enfrentasse a nossa condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos e que a gente levasse uma solução para isso. E nós estamos enfrentando. Já abrimos quase 2.000 vagas. Até o final deste ano serão abertas, na totalidade, mais de 7.000 novas vagas. E a gente tomando medidas, não só como a demolição do presídio de Itamaracá, mas, sobretudo, para onde e de que forma esses presos foram, numa operação nunca vista no estado de Pernambuco. Ninguém sabia do que estava acontecendo. De repente, doutor Zé Paulo, chega nas ruas da região metropolitana, adentra a ilha de Itamaracá, dezenas e dezenas de carros do sistema penitenciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e ali nós fizemos, sem vazar uma informação, sem anúncio em propaganda, porque para dar certo não pode ter propaganda, a gente fez a transferência. Rian, foram quantos presos lá da nossa transferência, tu lembra? Não, de Itamaracá, que a gente tirou do presídio. Acho que foram quase perto de 400 presos, onde aqueles que eram... Não, já não estava mais botando, mas nós transferimos de lá, e alguns desses presos, que eram presos de um perigo grande, eles foram devidamente isolados. Hoje funciona o presídio Leonardo Lago, ali no Complexo do Curado, um novo prédio. Eu não sei se vocês já assistiram Prison Break, uma série que está lá na Netflix. Mas a diferença básica entre um e outro é que, para abrir a porta das celas em Prison Break, aperta um botão. Lá, num teto, como se fosse um mezanino, o nosso policial penal abre e fecha sem ter contato com o preso que está ali privado de sua liberdade pelos crimes que cometeu. E porque a gente tem uma lógica. O nosso sistema penitenciário não pode e não será home office de criminoso. Não dá para eles ficarem lá dentro e nós presos aqui fora, homens e mulheres de bem, que trabalham todos os dias para sustentar a sua família, enquanto presos comandam o crime organizado de dentro do presídio. Não comandarão mais nem de dentro de presídio e também enfrentarão vida muito difícil fora do presídio aqui em Pernambuco. Já estão enfrentando. Só na polícia penal foram mais de 1.000 novos policiais penais. Hoje, à tarde, todos os senhores estão convidados. A gente vai fazer a formatura, a solenidade de formatura de mais 2.300 novos praças da Polícia Militar de Pernambuco. E, antes de todos eles chegarem ao nosso governo, a gente começou a reduzir esses números. Nós estamos vivendo o melhor período da série histórica de combate à violência. Nós temos, no mês de abril, uma redução de cerca de 18% nos crimes de homicídio. No último quadrimestre, nós temos uma redução de cerca de 15%. Eu posso dizer que, em comparação com esse mesmo período do ano passado, nós salvamos pelo menos 174 vidas que foram preservadas. E esse é um trabalho de uma equipe que sabe que não pode fazer nada sozinho.
A gente trabalhou na integração de sistemas, no fluxo de informações, na preservação dessas informações e dos devidos processos, mas necessariamente na desburocratização desses fluxos. Mas eu queria, para finalizar, ressaltar essa característica desse mês do júri especificamente. Um recorte voltado para o crime contra as mulheres, homicídios e feminicídios, e crimes dolosos contra as mulheres. Salvo engano, dentre esses 88 júris que vítimas são mulheres, acho que 44 são de feminicídios. A gente vive, e isso não é desculpa, é apenas uma nem justificativa, é apenas uma contextualização. Nós vivemos num país uma crescente de crimes contra mulheres, de feminicídios. Mulheres que são mortas pelo fato de serem mulheres. E aqui em Pernambuco não tem sido diferente. Nós tivemos um início de ano muito difícil. Nós tivemos 10 feminicídios no mês de janeiro. Esses números vêm caindo ao longo desses meses que se seguiram. Nós estamos no último dia do mês de abril, e no mês de abril nós computamos até agora, e que ficará nisso, 2 homicídios. A gente não deve comemorar, a gente deve o tempo inteiro ficar alerta. Esse ano já foram 24 feminicídios. E desses, agora tem um recado, desses 24, 22 já tiveram os seus inquéritos concluídos com apontamento dos feminicídios remetido para a Justiça, para o Ministério Público. No nosso monitoramento, e do mesmo jeito que a gente tem um monitor de justiça, nós temos, doutora Valéria, doutora Deise acompanhou muito de perto, nós temos um monitor de feminicídio. Todos os casos são acompanhados individualmente, nas suas fases de investigação e nas suas fases quando vai para o Ministério Público e quando vai para a Justiça. Eu falei aqui da repressão qualificada, ostensiva e qualificada, mas a gente precisa fazer o trabalho para que isso não aconteça. E a gente vem no governo do Estado fazendo nossa tarefa de casa. Nós requalificamos todas as nossas casas-abrigo que recebem essas mulheres com risco de perderem suas vidas. Nós estamos estruturando os organismos municipais de combate à violência, com carros para todos os municípios de Pernambuco, kit imobiliário e a construção e a inauguração de novos centros de referência da mulher, que são equipamentos que evitam que mulheres percam a sua vida. Pernambuco, na sua história toda, tinha 30 centros funcionando. Nós vamos inaugurar, já inauguramos 9, e vamos inaugurar mais 22. São 31 novos centros inaugurados até o final do mês de maio. E com um novo modelo, uma política de cofinanciamento. Não existe, assim como existe no SUS, como existe no SUAS, a política de combate de violência contra a mulher não tem um sistema de cofinanciamento tripartite. Mas o governo de Pernambuco, por uma decisão da governadora Raquel Lira, passa a fazer o cofinanciamento de políticas de combate à violência contra a mulher. E esses novos centros de referência serão cofinanciados pelo governo do Estado para que o município possa desenvolver as suas ações. E isso é um marco, é um divisor de águas. E eu queria trazer 2 histórias para, de verdade, finalizar a minha fala. Eu queria trazer a história de Ellen Suzane e de Cimeia Nunes. Ellen Suzane foi uma mulher de Arco Verde,
que foi assassinada pelo seu companheiro, e eu conheci os seus filhos quando fui inaugurar o Centro de Referência da Mulher de Arco Verde. E foi um dos momentos mais difíceis que eu vivenciei na minha vida pública. Eram 3 filhos, Manuela, Cauã e Ashley. Manuela tem uns 15 anos, Cauã, salvo engano, Cauã tem 11 e Ashley 6. E eu perguntei se eles queriam ficar lá no dispositivo. E Manuela, a mais velha, disse que queria ficar sim. E eles estavam com uma tia. E durante a minha fala, Ashley, a mais novinha, começou a chorar, copiosamente. E eu não sabia o que eu fizesse. Eu só não consegui mais falar, fui para junto dela. A gente pediu para que ela fosse para um outro lugar, para ela poder se acalmar. Aquele momento estava sendo um momento muito difícil. E eu consegui, aos trancos e barrancos, terminar a minha fala. Depois, eu fui para Carpina. E, em Carpina, o nome do centro de referência era o de Cimeia Nunes. E Cimeia, alguns dos senhores e senhoras vão lembrar desse caso, Cimeia foi assassinada pelo seu companheiro. Lá eu conheci Dona Sueli e seu Walter, os pais de Cimeia, e conheci Antônio, o filho dela, que alertou ela várias vezes e que se sente culpado pelo assassinato da mãe. Eu disse a ele que ele não tinha culpa. E o assassino de Cimeia é um policial militar. E eu disse na minha fala que isso não representa a nossa família, a nossa polícia. A nossa polícia não é essa polícia que mata. A nossa polícia é a polícia que prende para fazer justiça. E 2 coisas eu disse lá. Não dá mais para a gente ouvir e muito menos achar que é assim. O choro de uma mãe porque perdeu sua filha para um assassino e de um filho e de uma filha que chora a perda de sua mãe, porque em várias vezes desses casos o pai, que deveria ser porto seguro e proteção, assassinou a sua mãe. Filhos que perderam por isso mãe e que perderam pai. E que a resposta para isso é a punição, na medida total do rigor da lei. O assassino de Ellen morreu fugindo depois que matou a companheira, e o assassino de Cimeia espera o júri. Eu tive a curiosidade, até porque a gente acompanha esses casos, de ver se se ele estaria nesse mês do júri. Ele não está, porque a defesa entrou com algumas petições e algumas coisas claramente protelatórias, mas faz parte do nosso sistema e de arcabouço, enfim, e de garantir o direito de defesa a qualquer um. Mas eu tenho a certeza absoluta de que o assassino de Cimeia, logo, logo, irá a júri, não sei se no mês nacional de júri, ou se antes disso, mas que ele irá a júri e ele será condenado no limite máximo do que a lei permitir. Portanto, um mês como esse significa que criminosos em Pernambuco, assassinos em Pernambuco, não ficarão impunes. E a Justiça de Pernambuco, junto com todos os outros poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, com todos que fazem essa engrenagem girar,
passa a ser exemplo para a justiça do Brasil inteira. Então, muito obrigado e que esse seja um mês de júri de sucesso e que continuemos batendo nossos recordes, doutor Mauro. Muito obrigada. Agradecemos à vice-governadora Priscila Krause. Registrar aqui a presença do desembargador Fábio Eugênio, desembargador emérito Jones Figueiredo. Bom, diante do adiantado da hora e da necessidade de ter que se ausentar a vice-governadora e antes, por conta da reunião do Conselho da Magistratura, tiveram que se ausentar, pedimos a compreensão de todos, do presidente Bandeira de Mello e do corregedor-geral Alexandre Assunção. Queremos que todos compreendam, porque eles têm horário realmente de iniciar a reunião do Conselho, todos já estavam aguardando e nós tivemos que atrasar um pouco a abertura e chegamos, portanto, ao horário da palestra que está mantida. Nós queremos pedir a compreensão dos que estão à mesa, que poderão, no final, retomarmos, se puderem permanecer, mas vamos desfazer, nesse momento, a mesa, pedindo a compreensão de todos e já anunciar a palestra que será, neste momento, apresentada pela doutora Lili de Gramont. A transmissão no YouTube estava sendo feita até agora, ela será interrompida, porque não temos permissão para divulgar a palestra. Também pedimos a compreensão de todos para não filmarem a palestra por uma questão também de contrato e registro com a palestrante e compromisso principalmente. Nós queremos anunciar nesse momento, enquanto a coordenação da SMAP prepara aqui o